meu nome é Vanessa Amaral, eu sou escritora de suspense que se esforça para ser terror e sempre utilizo lendas urbanas e folclore no meu textos. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma das últimas leituras que eu fiz, uma leitura extensa, mas muito, muito boa, que é Os Miseráveis. Vai aparecer a foto do que eu li aqui, porque eu li no Kindle e eu não vou abrir o Kindle agora, que não tem nada a ver. Os Miseráveis é um livro que eu já tava querendo ler, há muito tempo. Mas é um livro muito grande, ele tem mais de 2.000 páginas. Mas na edição da Penguin tem um pouquinho mais de 2.000 páginas. O clube de leitura que eu tava de olho, que é o da Tatiana Feltrin, tinha esse livro pra ser lido em 2024. Eu falei, é agora ou nunca. E li. Vamos lá, já tem um monte de resenha sobre esse livro aqui. Só que não tem a minha, né, meus amigos? Então tem que ter a minha resenha. Começa com quem? Com o personagem principal. O personagem principal, o Victor Hugo, diz que é o infinito. Mas vamos dizer que é o Jean Valjean. O Jean Valjean começa como um miserável e ele é um cara pobre, que ele não teve família nem nada, mas ele tinha uma irmã que tinha filhos. Por que filhos? Porque eu não lembro quantos filhos eram, mas eu sei que era mais de um, então eram filhos. Eu acho que eram uns 3, 4. E ele podava árvores, ele conseguia fazer grana podando árvores, só que chegava o inverno, não tinha como trabalhar. Então as crianças estavam chorando de fome. O que ele fez? Foi na padaria, deu um socão, quebrou o vidro da padaria, pegou um pão para dar para as crianças. E o que aconteceu? Isso aí. Foi condenado a 5 anos de galés. Trabalhos forçados nas galés, na verdade. Galés são aqueles barcos que tem que ficar remando, como se fosse remando. Mas ele foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados. Só que aquilo ali era um absurdo, né? E como ele era um cara muito forte, muito ágil, o que ele fez? Ele fugiu. Então, ele fugia, era condenado a mais 3, 4 anos, aí era preso. Quer dizer, ele era preso, condenado a mais 3, 4 anos, aí voltava. Aí, depois de um tempo, ele conseguia fugir de novo. E isso, ele ficou 20 anos de trabalhos forçados. É muita coisa pra quem roubou um pão. Quando ele saiu de lá, ele saiu... Ódio a todo mundo. Óbvio, né? Óbvio, eu também sairia assim. Pô, eu roubei um pão, fiquei 20 anos preso. É muita coisa. E aí ele chega numa cidade, ele vai andando, e meio que eles são marcados, né, que são ex-condenados. Ele vai andando, chega numa cidade que ninguém... Ele tá com dinheiro pra passar ele só quer passar a noite num lugar, dormir e comer, só isso. E ninguém dá lugar pra ele, mesmo ele querendo pagar. Aí as crianças vão atrás dele jogando pedra, uma cena horrível. Aí uma velhinha vê ele na rua, ele fala, já tentei de tudo. Aí a velhinha fala, você já bateu naquele lugar ali? Que é o bispo. Aí o livro começa até com o bispo, na verdade, que o bispo, ele é diferente de outros bispos que queriam exalar poder. Ele não, ele vendia as coisas dele, dava pros pobres. A única coisa que ele guardava eram uns talheres, que ele gostava de usar aqueles talheres, mas o espaço maior que era pra ele deixava pros enfermos. O dinheiro que ele recebia, ele dividia todinho, assim, pra doar pras pessoas. Ele andava numa carruagem, as pessoas falavam, ele já mudava e andava num, sei lá, burro, por exemplo. Então ele bate na casa desse bispo, achando até que era uma estalagem. Fala, olha, eu tenho dinheiro pra passar a noite aqui. Aí o bispo fala, fica. Tem a irmã dele que fica com ele, né, com o bispo. E ela faz a comida pro Jean Valjean, ela fica meio desconfiada assim, mas ele passa a noite. E o bispo deixa ele super à vontade. E Jean Valjean, ele não era um cara ruim, mas tinha uns castiçais e tinha os talheres do bispo, que era de prata. Meio que pra provar que ele podia, ele tava com ódio de todo mundo, ele pega e surrupia os talheres do bispo e mete o pé. Nisso que ele mete o pé, ele é preso pelos policiais que já estavam de olho nele, né? Porque ele é um ex-condenado. Então, os policiais levam o Jean Valjean na casa do bispo e falam, olha, ele roubou você. Aí o bicho fala, Não, minto, nem foi isso. Quando o bispo abre a porta, que tá com os policiais e o Jean Valjean, né, sendo levado de volta, o bispo fala, menino, você esqueceu os castiçais. Aí o Jean Valjean olha pra cara dele assim, tipo, eu te roubei, não fala, óbvio, né? Toma aqui os castiçais que você esqueceu. Aí liberam pro Jean Valjean e a única coisa que o bispo fala, a única coisa que eu quero em troca é que você seja uma boa pessoa. Pronto. Mudou a vida do Jean Valjean. Ele ainda assim rouba um menininho, uma moeda. Tem toda uma cena dele de sofrimento porque ele só roubou esse menininho porque ele podia, só isso. Ele pôde fazer aquilo e fez, sabe? Então tem todo aquele arrependimento e ele decide mudar. Aí mudou. Aí já era. Aí vem a parte da Fantine, que é uma menina que vivia, sabe aquela, ai, eu sou delicada, linda e bonita e meiga e gentil. E namora os meninos ali. Só que esses meninos ali namoravam ela e umas meninas, mas eles nunca pensaram nela como fossem mulheres pra casar, porque eles queriam de classe maiores. E a Fantine era toda... Mas aí os meninos metem o pé e a gente descobre o quê? Que a Fantine tem uma menina pequena, uns 3 anos, 2, 3 anos. Ela tem que se virar pra poder sustentar aquela garota. Ela deixa a garota toda linda e deixa a garota numa casa
que ela vê que a mãe tá cuidando bem das garotinhas, ia sair pra trabalhar e ia mandar o dinheiro. Primeiro que ela deixa a garota, tipo, na primeira casa que ela vê, né? Pelo amor de Deus, quem faz isso? Só que essa garotinha, ela vai ser super maltratada nessa casa e a Fantine vai trabalhar na fábrica. Na fábrica de quem? João Valjean virou uma outra pessoa, descobriu uma forma de ganhar dinheiro, fez uma fábrica numa cidade, virou tipo como se fosse um prefeito da cidade, ajudava todo mundo. E ela foi trabalhar nessa fábrica do João Valjean. Sem saber que é o João Valjean, ele virou Senhor Madeleine. Acho que é assim que fala, Madeleine. Acho que é Madeleine. Só que o que acontece? Fofoca. Fofoca é fogo. Uma mulher vê que a Fantine tá mandando dinheiro pra alguém e descobre que ela tem uma filha. A fábrica não é o dono que toma conta de tudo, né? Tipo a coordenadora daquela seção onde a Fantine trabalhava manda ela embora. Porque ela tem uma filha fora de casamento, né? E naquela época não podia, 1800 e sei lá o que. Então a Fantine é mandada embora e ela precisa se virar ainda. Então ela vende os cabelos pra poder enviar dinheiro pra filha dela. Porque a galera que tá tomando conta da filha dela são os desgraçados, são os ternadiers. Fala que a garota tá doente, só que a garota tá passando frio, que eles não dão comida direito, eles fazem a garota de escrava, não veste, enfim. A garota teve uma infância horrível. Então ela corta o cabelo pra mandar dinheiro, vende os dentes pra mandar dinheiro. E no final ela não tinha mais nada pra fazer, ela começa a se prostituir. Aí um dia um cara bebendo na rua, começa a debochar da Fantine e joga uma neve nas costas dela. Ela pula em cima do cara, é presa por isso, né? Porque ela pulou em cima, ó, a prostituta pulou em cima de um homem de bem, por assim dizer. Quem vê o Madeleine, que é o Jean Valjean. Então ele vai lá interceder por ela. O policial, que é o Javert, que tem gente que acha que o Javert é o vilão da história, mas ele é até o antagonista, talvez. Mas o Javert, ele só quer fazer o que é certo. E pra ele, o Jean Valjean é errado. Então ele persegue o Jean Valjean a história toda, mas ele não é um vilão. O vilão são os Thénardiers, sabe? Fazem o mal pelo mal, tá ligado? Assim, o Madeleine fala pra não prender a Fantine. Aí o Javert fala que vai prender, sim. Só que como ele manda muito, ele fala, não, olha, eu posso falar pra você não fazer. Aí o Javert fica puto, mas beleza. Aí ele começa a cuidar, ela começa a ficar muito doente. Naquela época tinha muita doença, né? Sífilis, sei lá, tuberculose. E aí ela começa a pedir pra ele pegar a filha dela, que é a Cosette, que tá lá naquele lugar. Pra ela nem sabe que a garotinha tá sendo escravizada. Só que nesse meio tempo, ele descobre que um cara tá sendo preso porque acharam o Jean Valjean. O Javert já desconfiava que seu Madeleine era o Jean Valjean. Aí ele denuncia, quando ele vai denunciar que seu Madeleine é o Jean Valjean, um cara tá sendo preso por ser o Jean Valjean. Aí ele vai lá, pede demissão, fala pro seu Madeleine que ele fez isso. E o Jean Valjean falou, você não vai ser demitido não, fica na tua aí. Só que ele não tem como deixar o cara ser preso por alguém que ele não é, sendo que é ele, sabe? O cara vai ser preso no meu lugar e eu tô aqui. Aí ele vai lá, o cara é todo abobado, fala uma coisa, e aí ele se entrega e vai preso. E quem tá preso ainda lá no Thénardier? A coitada da Cosette. Ele ainda consegue fugir. Ele consegue fugir, eu não lembro. Eu sei que a Fantine morre sem ver a filha. O Jean Valjean vai preso, como Giovanni de novo. Só que como ele é muito bom, ele foge outra vez. Só que antes dele ser preso, ele pegou muito dinheiro dele, que ele ficou muito rico lá nessa cidade, quando ele era seu Madeleine, e enterrou. Muita grana, é até absurdo, porque aquele dinheiro não acaba. Enterra, aí ele consegue fugir da galera, salva um cara, consegue fugir, é dado como morto e vai salvar a Cosette. Que, assim, é uma cena que a gente fica, meu Deus, salva essa garota, pelo amor de Deus. Gente, mas entre tudo isso que tá acontecendo, tem as famosas digressões. Mas eu vou chegar lá. Então ele salva a Cosette, aí consegue cuidar dela, vai pra um convento, depois ele não acha justo que se ele quisesse que ela virasse freira, ele continuaria com ela ali, beleza. Mas ele queria que ela vivesse a vida. Ela sai, ela começa a ficar muito bonita, conhece um cara, que é o Mário. O Mário foi criado pelo avô, que era, de uma forma bem simplória, ele era anti-Napoleão, ele era monarquista. E o pai do Marius era um general de Napoleão que foi salvo na Batalha de Waterloo. O vô do Marius falou que cuidaria, mas o pai tinha que meter o pé porque ele não suportava. Quando o Marius cresce, aí o pai dele morre, ele descobre isso tudo e fica puto com o avô e mete o pé. Só que ele já é advogado, mas ele não advoga, ele começa a traduzir livros. Acho que é livros, ele começa a traduzir e ganhar dinheiro com isso e tá puto com a avó. Aí ele conhece a Cosette, só que não fala, fica naquele, ai, eu te olhei, me olhou, não sei o quê. Aí o Jean Valjean, como é gato escaldado, tá sempre fugindo, né? Então ele foge, só que Marius consegue conversar com a Cosette. Aí Jean Valjean quer meter o pé, qualquer pai, né, faz isso, só que o Marius, ele começa a conversar com a Cosette, entrando no quintal, e a Cosette vai pro quintal e eles começam a conversar. E tem uma menina, que é a filha dos Thénardiers, que já tá moça também, que passou tempo, que tá apaixonada por Marius. Então ela vai no ouvido do Jean Valjean e fala, mete o pé. Jean Valjean achava que era alguém perseguindo ele, né? Porque ele é um esforçado.
E ele não pode ser mais preso porque ele precisa cuidar da filha dele, que agora ele considera como filha, né? Ele cuida como filho. Então ele vai meter o pé. Marius, achando que nunca mais vai ver Cosette, vai pra uma revolta para se matar. Esses homens eram tudo doidos, né? Nessa época. É porque romantismo é muito isso. Eu vou morrer de amor. Então ele vai lá pra se matar. Jean Valjean vai lá. Não tem nada a ver com aquilo, mas ele não mata ninguém. Mas ele vai lá pra aquela rebelião lá. Então ele atira muito bem. Quem tá lá também é o Javert, sorte, de butuca, prestando atenção em tudo. Aí morre um monte de gente, todos os amigos do Mario morrem. Morre um menininho que é o Gravroche, que é um personagem sensacional, cara. Eu descobri que o Gravroche morria no spoiler. Eu já fiquei sofrendo até a hora que ele morreu. É muito triste, é muito. O Gravroche morre, mas aí o Marius não morre. O Marius toma um tiro. Primeiro, uma das filhas do Thénardier, aquela que gosta, Eponine, que é a que gosta do Marius, ela toma um tiro na mão pra não pegar no Marius. E no final, o Marius, ele toma um tiro, não sei se é na barriga, na costela, mas quase morre. Mas ele não morre porque quem salva é ele, Jean Valjean, por onde? Pelos esgotos de Paris. Ele vai carregando o Marius no colo, pelos esgotos de Paris. Pra quê? Pro desgraçado pegar a filha dele. Olha que ódio. Mas devemos ser todos como Jean Valjean, né? Deveríamos, talvez. Quem sabe? Né? Enfim, mas continuando, ele passa pelos esgotos de Paris, Marius no colo, tem toda uma via crucis e tal, vai se cagando todo. No final, quem acaba deixando ele sair também é o Thénardier, achando que ele tava assassinando uma pessoa. E quem tá do lado de fora esperando? Quem disse Javert acertou. Javert vai pra prender ele, ele fala, só deixa eu levar esse cara aqui pra casa dele pra ser cuidado, e aí depois eu vou com você. Javert vai com ele, leva o Marius até a casa do avô, deixa o Marius lá. Aí Jean Valjean fala, ó, deixa só em casa, resolver as coisas com a minha filha, para a minha filha, ela nem vai saber, e eu desço com você. Quando ele sobe pra ir pra casa, Javert mete o pé. Javert escreve um monte de coisas, deveria melhorar na polícia de Paris, e não aguenta que, assim, como que aquele ex-condenado, aquele desgraçado que ele perseguiu a vida toda, que pra Javert, Jean Valjean é a encarnação do errado e Javert quer fazer o certo. Como que aquele cara faz tanta coisa boa? E outra que eu esqueci de falar, lá naquela revolta que teve, que Javert tava lá como infiltrado, observando a galera, deram pra Jean Valjean matar Javert, porque ele é da polícia, né? E Jean Valjean não mata Javert, fala, mete o pé, atira pro alto, buf, e fala, vai embora. Então, depois disso tudo, ele ainda salvou um garoto, como que ele vai prender um cara que é um ex-condenado e faz tanta coisa boa? Isso não faz sentido na cabeça de Javert, uma pessoa que é um ex-presidiário, praticamente, ser uma boa pessoa. Javert se mata. O Jean Valjean leva a Cosette pra conhecer o Marius. Conhecer não, já conhecia, né, que eles conversavam no quintal, pra ir lá visitando o Marius. Eles casam, tudo bonitinho. O dinheiro todinho o Jean Valjean dá pra Cosette pra ela ser uma menina rica, só que ele vai observando que o Marius não vai gastando dinheiro. Não, minto, calma, tem mais coisa. Aí eles casam. Quem observa o dia do casamento é o Thénardier. Aí beleza, casou, foi morar lá e Jean Valjean não quis morar com eles. No outro dia, Jean Valjean vai lá no Marius e conta tudo, que ele é um esforçado, só que não conta que ele salvou o Marius, não conta que ele não matou o Javert, não conta todas as coisas boas, só fala, olha, eu sou um esforçado, ela não é minha filha de verdade, eu cuidei dela, então eu te peço perdão. O Marius fala que é melhor ele não ver mais a Cosette, mas o Jean Valjean implora porque ele ama a filha dele. Aí ele começa a ver a Cosette sem o Marius, só que o Marius vai arrumando um jeito de ir separando, e o próprio Jean Valjean vai falando, olha, não fica mais perto dela, não me chama de pai, melhor não me abraçar, esse tipo de coisa, vai afastando a Cosette. Eu achei a Cosette meio tapadinha, como que ela não quer estar perto de um cara que cuida dela a vida toda, sabe? Meio estranho, mas a gente passa pano. Eu passei um paninho pra Cosette. Primeiro que ela tava muito apaixonada, né, pelo marido dela, que ela tinha acabado de casar, e segundo que até o pai ficava, não precisa de tanto, sabe? Enfim, coitado. Vai separando, tem um dia que ele vai visitando ela, tipo num porão, tem uns banquinhos, depois ele tira o banquinho e vai afastando a Cosette até que ele não vai mais. Aí ele vai definhando. Nesse meio tempo, lembra que o Thénardier, acho que eu falei isso, o Thénardier, ele viu o casamento da Cosette e se ligou no Jean Valjean. Ele vai lá no Marius pra contar que o pai da mulher que ele casou é um esforçado. Aí o Marius, eu já sabia. E pra contar também que ele assassinou uma pessoa, porque levou lá, lembra que levou pelo esgoto e tinha uma prova, que era um pedacinho da roupa. Nisso, Marius descobre que quem salvou ele foi o Jean Valjean, e ele já sabia que tinha que ser pelo esgoto, que a única forma dele chegar ali naquele outro ponto teria que ser pelo esgoto. E ele tinha um pedaço da roupa que era a roupa de Marius. Então, o Thénardier, querendo ferrar a vida do Jean Valjean, mais do que já tá, ele prova que foi o próprio Jean Valjean que salvou. Lembra que o Marius não estava gastando o dinheiro que o Jean Valjean tinha deixado pra Cosette? Então, o Thénardier explica
que o Marius achava que o Jean Valjean tinha matado o Sr. Madeleine, roubado o Sr. Madeleine, por isso que ele tinha aquele dinheiro, que aquele dinheiro que ele tinha deixado pra eles era de roubo. Mas não, o Thénardier explica, não, ele era o próprio Sr. Madeleine. Aí ele explica tudo pro Marius. Só que, uma coisa que eu esqueci de falar, quem salvou o pai do Marius lá na batalha foi o Thénardier, mas não porque ele era uma boa pessoa, porque ele tava tentando roubar os mortos. Roubar coisas dos mortos, anel, dinheiro, que tivesse ali. Ele puxou um corpo, só que esse corpo não tava morto. Era o pai do Marius. O pai do Marius achou que o Thénardier salvou ele, sabe? Só que não foi, né? Aí ele deixa uma carta falando quem salvou e pede pro Marius ajudar esse cara. Só que o Marius fica naquela. Cara, como é que ajudar esse cara escroto? Acontece muita coisa antes. Porque o Thénardier, esqueci de falar, ele sequestra o Jean Valjean, ele entrega a carta, ele fica muito miserável, ele envia a carta para as pessoas darem dinheiro para ele. E nisso, uma chega no Jean Valjean. Ele vai pra lá e o Thénardier reconhece, mas o Jean Valjean e a Cosette não reconhecem a galera. Então ele marca de novo para levar dinheiro, sequestra o Jean Valjean, só que a Cosette não foi. Aí o Marius mora do lado do Thénardier, se liga em tudo, vai observando tudo, só que ele já sabia que ele tinha que salvar esse Thénardier. Ele também vê que o Jean Valjean é o pai da Cosette, que era a garota que ele só via até então, mas não falava. Então tinha toda essa questão. Mas voltando pro final do livro, o Marius, ele descobre tudo, que foi o Jean Valjean não matou o Javert se suicidou. Jean Valjean não roubou o Sr. Madeleine, Jean Valjean era o Sr. Madeleine. Jean Valjean salvou a vida dele, levando ele quase morto pelos esgotos de Paris. Atravessou, tipo, ruas e ruas de Paris pelos esgotos e salvou ele. Então ele pega a Cosette e vai desesperado na casa de Jean Valjean, só que quem tá quase morrendo, Jean Valjean. Ele meio que cumpriu o que ele tinha que fazer em vida, que era cuidar de Cosette, né? Ele tinha alguém pra cuidar. Então ele não volta, ele pede perdão, a Cosette fala que ama e ele ele morre em paz. É muito triste. Numa discussão do clube, uma pessoa falou, será que o Jean Valjean foi feliz? Eu fiquei pensando nisso. Será que Jean Valjean... Porque era muita coisa errada, muita coisa ruim que aconteceu na vida dele. Mas ele se apaixona pela filha dele, que é a Cosette. E ele consegue cuidar e deixá-la feliz, sabe? Ele morreu, mas ela tá casada com uma pessoa boa e feliz, apaixonada. Então, talvez ele cumpriu o que ele tinha de cumprir. Agora, sobre as digressões dos Miseráveis. Tem a temida da Batalha de Waterloo, que eu fui com muito medo, porque todo mundo falava dessa Batalha de Waterloo, mas não é a pior. A do convento me arrebentou, que é uma chatice. É chato, gente. As digressões, ele começa a falar muito sobre aquilo. Ele conta a batalha toda, tudo que a batalha aconteceu muito antes, só pra dar uma pontinha que era o pai do Marius, tá ligado? Então tem a Batalha do Waterloo, sobre os conventos de Paris, sobre a relação, ele faz uma relação de freira com forçados, é grande, ele fala dos conventos de Paris, que eu já falei, e fala sobre gírias. E tem outras digressões também, sobre outras coisas, mas é muito grande, realmente é muito chato. Eu passava assim, eu só tinha algumas digressões que eu só lia. Eu passava assim, blá 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 blá. Mas lia, né? Mas o livro é bom, cara, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu ainda não assisti o filme, vou assistir. Mas é um dos melhores livros que eu já li, um dos maiores. Porque eu já li Don Quixote também, Don Quixote é grande pra caramba. E é um livro que fala sobre tudo. No final, os miseráveis nem sempre é quem é pobre. O vô do Marius tinha grana e, na minha visão, ele era um miserável, porque ele amava o neto dele, mas não conseguia dizer. Depois que ele conseguiu, aí mudou. Os Thénardier são miseráveis. A Cosette, ela foi por um tempo. A Fantine, ela se tornou miserável pela filha. Mas é um livro que fala sobre tudo. Eu enxergo assim. É um livro que eu leria daqui uns 10 anos. Eu acho que se eu tiver mais bagagem, talvez eu entenda mais coisas. No shopping, um pouquinho antes de começar a ler o livro, eu já sabia que ia ler, mas, né, eu vi uma versão adaptada do livro. Tinha lá, desse tamanhozinho. Mas eu acho que se você tirar as digressões, realmente, o livro fica desse tamanhozinho. Mas é isso, gente. Leia Os Miseráveis. Se você já leu, diz aqui o que você achou, o que você achou das digressões. Mas não tenha medo. Leia. E é isso. Curta, comente, compartilhe, envia para aquele amigo que já leu ou pretende ler Os Miseráveis. Mas avisa ele que tem spoiler, tá? É isso aí. Beijão. Tchau.